Olá, tudo bem? Bom dia. Perguntaram para mim o nome de um pregador da graça aqui. O que eu acho do pregador da graça fulano de tal? Eu não vou citar nomes, porque eu não vou expor ninguém. Agora, o que eu acho então dos pregadores da graça, que pregam a graça? Graça é favor imerecido. Eles são úteis, claro que são. Para quê? Para tirar religioso de Moisés. Para mostrar o Cristo ressuscitado. Eles são úteis. Inclusive eu sou um cara que, quando eu assisti o irmão que eu não vou falar o nome também, porque nesse vídeo eu não quero dar nome a ninguém, ele pregando a graça, foi que me acendeu uma luz, despertou algo que lá em 92, 93, eu tinha já essa dúvida, só que eu não tinha um pontapé, eu não tinha alguém. Quando eu assisti esse pregador há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, foi quando, pela graça, pelo favor imerecido que ele pregou, eu vim entender o Evangelho Eterno. Aos pouquinhos, tanto que esse canal começou limpos pela graça, depois foi limpos pelo Evangelho Eterno. Então eu cheguei e eu entendi, Deus deu entendimento de Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando eu entendi esse versículo, eu entendi qual o significado verdadeiro desse dia do Senhor, porque nas Bíblias de estudo está colocado como o dia do Senhor é domingo, ou lá no Antigo Testamento era sábado e tal. Mas aí eu fui ver, domingo é o primeiro dia da semana, que Paulo falava, primeiro dia da semana, não o dia do Senhor. Ah, mas era sábado lá no passado porque foi o dia que Deus descansou. Mentira, Deus não se cansa, Deus é espírito, não se cansa. Então aí chegou ao ponto de... Aí eu fui ver as profecias, fui ler as profecias de Amós, Sofonias, Lamentações, Ezequiel, Jeremias, Joel, Malaquias 4:5. Aí eu entendi que o dia do Senhor foi o grande dia do juízo. Peraí. Então, se eu entendi que o dia do Senhor foi o grande dia do Senhor, foi o dia do juízo de Deus, foi o dia das cobranças de contas dos israelitas, então por que eu vou ficar no Evangelho pregado por Paulo? Evangelho, as boas notícias do reino de Deus aos gentios, aos não-judeus. Por quê? Por que eu vou ficar em algo imerecido? Porque Paulo pregava o Evangelho para os da incircuncisão, os gentios, o Evangelho da graça, o Evangelho do favor imerecido, porque, segundo a concepção judaica, os gentios, os não-judeus, antes de Jesus, de Cristo vir, de Cristo do ressuscitado vir, os gentios não tinham Deus no mundo. Assim, até Paulo fala lá em Efésios 2:11. Claro que depois eu fui ler outras passagens e Deus nunca deixou o gentio de lado nenhum. Quem sempre deixou o gentio de lado foram os judeus. Foi o orgulho dos judeus. Eles é que deixaram, eles é que falavam isso, que os gentios não participavam da comunidade de Israel. Então tá. Aí eu entendi o Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Depois eu fui, entendi Apocalipse 11:15, quando foi tocada a 7ª e última trombeta, que o reino de Deus foi estabelecido nos homens. Aí o principal que eu entendi, que me tirou de vez da graça, do favor merecido, foi Apocalipse 21:3, que Deus estabeleceu o tabernáculo, o templo espiritual dele nos homens, ou seja, na mente, na consciência, no espírito dos homens, e onde ele próprio mesmo se faz presença, se faz morada. Pronto. Então, se tudo isso eu entendi, por que é que eu vou viver de favor imerecido? Não mais. Agora, os nossos irmãos que estão aí anunciando a graça, o favor imerecido, aos religiosos, está sendo útil para tirar religioso de Moisés, tirar as escamas, o véu, porque esses pregadores da graça, com certeza, se realmente eles têm vontade de crescer no entendimento, eles irão entender Apocalipse 1:10, porque eles até confessam, eles falam que Jesus já voltou, eles falam que a escatologia já foi consumada. Ué, se eles estão confessando isso, se eles estão falando que Jesus já voltou, então, quando fala lá em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que quando o Filho do Homem viesse por sobre as nuvens, no sinal de juízo, o que ia acontecer? Seria estabelecido o reino dele. Então, peraí, meu irmão da graça, se o reino já foi estabelecido, se o próprio Deus está em nós, por que nós devemos viver debaixo do favor imerecido?
Você entende? Então, meu irmão, você que perguntou sobre o pregador fulano de tal, olha lá de Pernambuco, nosso irmão lá de Pernambuco, eu não vou falar o nome dele aqui, claro que ele é uma benção. Claro que o do Rio de Janeiro é uma benção. Claro que outros que estão anunciando a graça. A graça é genuína, tá? Sem fermento de Moisés, sem se reunir em templo. Que nem nosso irmão lá do Rio de Janeiro, ele se reúne ainda como igreja. Veja como ele está em Paulo. Ele está vivendo. Esse irmão, ele confessa que Jesus já voltou, ele confessa que a escatologia já foi consumada, só que ele ainda o quê? Se reúne como igreja, como nos dias de Paulo. E por que Paulo se reunia como igreja naqueles dias? Porque os irmãos eles não podiam entrar em templos, lá em Jerusalém era proibido para os judeus. Quando o gentio entrava no templo lá em Jerusalém, era uma profanação, era como se fosse um sacrilégio terrível. Então Paulo se reunia às escondidas com os irmãos nas casas dos gentios, se reunia como igreja para disseminar as boas notícias do reino de Deus que estava chegando. Paulo se reunia como igreja para anunciar. Mas e aí? Eu vou me reunir ainda para anunciar que o reino de Deus está chegando? Claro que não, eu não posso fazer isso. Eu não posso me reunir como igreja. Por que eu vou me reunir? Se eu estou me reunindo como igreja, então eu estou anunciando que o reino de Deus ainda vai vir. Eu não estou anunciando a escatologia consumada. Eu não estou anunciando o evangelho eterno. Eu não estou anunciando Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 18, 10. Apocalipse 19, 2. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, lá no início do versículo. Que, segundo João, ele viu em espírito os tronos, os 12 tronos que iria se assentar ali, os 12 discípulos para julgar a nação de Israel. Assim está lá em Mateus 19, acho que é versículo 27 por ali, que Pedro perguntou, e quanto a nós, Senhor, que estamos seguindo o Senhor, o que acontecerá? Jesus falou que eles sentariam em 12 tronos para julgar a nação de Israel, os discípulos. Você consegue entender? Então, fique em paz. Se você está feliz escutando a graça, só que procure, além da graça, do favor imerecido, entender o Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Procure entender o que significou aquele dia do Senhor. Por que João falou que estava lá no dia do Senhor? Claro que isso daí dá margem para uma pessoa achar que é sábado ou domingo. Mas quando você ouve ele falando assim, quando ele fala que ouviu uma voz, então ali foi quando Jesus voltou. Se cumpriu exatamente o que Jesus tinha falado a Pedro, lá em João capítulo 21, versículo 22. Ele falou, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo, o que te importa quanto a você siga? Aí quando foi na ilha de Patmos, que João estava aprisionado, ele ouviu uma voz como de trombeta. Você entende que foi quando Jesus voltou? Então, o reino, inclusive em Apocalipse 12, 10, também está falando, também foi falado isso daí. João também falou que o reino de Deus foi estabelecido. Então, meu irmão, para finalizar esse vídeo, eu não vou aqui, eu agradeço aos pregadores da graça genuína, porque realmente eles me abriram os olhos e eu pude dar um passinho a mais para conseguir entender o evangelho eterno. Evangelho que são as boas notícias, que é o reino de Deus estabelecido. Esses pregadores da graça estão no reino que ainda será estabelecido. Quem está no evangelho eterno, na verdade, está já vivendo no reino de Deus. Aqui, ó, na consciência. Não está mais esperando nem Jesus voltar, nem a escatologia ser consumada. Não está, inclusive, nem esperando quebrar o selo do livro que Daniel falou lá em Daniel 12. Que o livro lá naqueles dias estava selado. Porém, o Cordeiro quebrou os 7 selos, como está em Apocalipse. Tá bom? Não estou aqui para criticar. Pelo contrário, estou aqui para elogiar, sim, os pregadores da graça, que tiram religioso de Moisés. Mas seria muito bom que esses pregadores também já começassem, já passou da hora deles dar um passinho a mais e assumir o evangelho eterno. Tá bom? Que é Deus nas pessoas, no espírito, na mente. Se foi útil essa mensagem, eu peço que você, dê aquele joinha, que você venha compartilhar esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.